Eu acho que eu posso começar falando como é que a gente vai fazer hoje, como vai funcionar. Vai ser uma aula um pouco diferente, tá? Do que vocês estão acostumados. A gente vai fazer uma dinâmica mesmo, né, de partilhar as criações, e é uma dinâmica específica, né, que eu gosto de chamar de partilha poética, né, e que, na verdade, assim, é também uma experiência, né, de criação, porque vocês vão olhar para as artes dos colegas e vão fazer comentários, né? Mas não de julgar, né? De atribuir valor, nem nada, tá? Mas de trazer a percepção de vocês a respeito do que vocês estão vendo, tá? Então, espero que vocês não caiam ali com a arte de vocês mesmos, e se vocês caírem, não conta, né? Mas, assim, como vocês subiram o arquivo com nome, pode ser que aconteça, mas tenta não falar sobre o processo de criação de vocês. Deixa os colegas que estão olhando, né, atribuírem aí as impressões deles, né, não dá o peixe, não, né, deixa as percepções aflorarem. A ideia é essa, é a gente se contaminar pelo olhar do outro, tá? Eu vou explicar como vai funcionar, tá bom? De forma mais prática, mas antes eu vou fazer isso, assim, né? De contextualizar um pouco por que a gente vai fazer assim, né? Rápido também, para não tomar muito tempo, porque eu quero que o tempo maior seja para esse exercício que vocês vão fazer, tá bom? Espera lá, gente, vamos permitindo pessoas também. Eu selecionei algumas artes que vocês enviaram, tá? Não peguei a de todo mundo, até porque senão a gente ia ficar aqui a noite inteira olhando, né? Eu fiz, então, uma coisa aqui no campo das artes, chamada de curadoria, né? Eu selecionei obras de vocês para trazer para a gente fazer uma conversa, tá? Essa curadoria foi feita a partir de alguns parâmetros, tá? Então, assim, eu, como curadora, né, nessa escolha, olhando para as artes de vocês, escolhi algumas para a gente discutir a questão textual, para a gente olhar para o texto, construção de texto, de tipo mesmo, de como que ali foi mobilizado um trabalho com o texto escrito, tá? Como que aquela pessoa se apropriou do texto escrito. Então, o que eu vi ali de interessante que seria legal a gente trazer, né? Eu trouxe. Não quer dizer que é melhor ou pior do que o de ninguém, tá bom? Então, assim, por favor, não se sintam, né, nem muito bem porque o de você está aqui, ou nem muito mal porque não está. É só assim, esteticamente né, pensando nem tanto no conteúdo, mas um trabalho que foi feito com a linguagem ali, tá? Seja a linguagem de texto, a linguagem escrita, seja a linguagem imagética, né? O trabalho com a questão da imagem. Então, foi só isso, porque dava um jogo legal aqui para a gente bater um papo, tá? Então, a gente vai olhar para três coisas. As minhas escolhas, então, foram em três sentidos: para olhar para o texto, para olhar para a imagem e para olhar para texto e imagem junto, em relação, tá bom? Então, nós vamos fazer esses três movimentos, de olhar para essas três coisas. Para a gente fazer isso, eu separei em pastinhas do Drive, que eu vou jogar aqui o link para vocês, né? Tudo certinho. Os trabalhos. Então, tem uma pasta só com texto, tem uma pasta só com imagem, tem uma pasta com trabalhos que vão trabalhar texto e imagem, tá?
E vocês estão aqui em 43 participantes. Eu vou separar isso, né, vocês, quem vai fazer esse exercício, enfim, né, os participantes, em 3 salas do Meet diferentes. Então, assim, vocês vão ter um tempo para sair dessa sala central, dessa plenária, né, e vão com outros colegas para uma sala específica. Então, sei lá, deixa eu abrir a lista de participantes aqui. Da Adriana Souza até, não sei, o Diego, vão para a sala 1, olhar para texto. Da Fabiana até Nananã, vai para, sabe, vai ser isso, vai para a sala tal, olhar para a imagem. E aí vocês vão passar um tempo lá. Aí, passado decorrido esse tempo, vocês vão voltar aqui para a plenária, tá? E aí a gente vai compartilhar aí os comentários, eu vou projetar na tela, tá? E aí eu vou projetar, vocês vão trazer a discussão que vocês fizeram lá, né, em separado, para essa plenária aqui, para os outros colegas das outras salas tomarem conhecimento do que vocês discutiram, né? E a gente ampliar essa discussão, né, para além do que vocês discutiram lá. Então, assim, esse exercício é um exercício de que, assim, o ato criativo, quando a gente cria, o outro está sempre implicado, né? A gente está sozinho ali, está fazendo, mas existe o olhar do outro ali, porque foi um outro, principalmente quando se trata de apropriação, foi um outro que criou, né, o material original do qual você está se apropriando, você está criando uma coisa autoral que vai ser, né, geralmente sim, né, exposta para o olhar de alguém, isso vai para o mundo. Se isso já sai de você e está no mundo, mesmo que você não vá mostrar nem para a mãe, sabe assim? Mas isso está fora. Então, isso já pressupõe que existe, né, um olhar externo, porque isso já está para fora de você, né? Já está no mundo. Então, fazer esse exercício, né, da gente ter o olhar do outro para o que a gente fez e comentários e a obra se torna outra coisa, tá? Então, assim, agora nessa partilha que nós estamos fazendo, né, vai acontecer uma apropriação da criação de vocês, né? Pelo menos das que tiverem expostas, enfim, que a gente for discutir, tá? Então, é a apropriação da apropriação, né? E isso é muito interessante de fazer, né? Esse olhar coletivo, assim, né, para discutir. E mais para o final, se alguém quiser, né, a gente não precisa fazer isso para que a coisa se dê, né, ela vai acontecer de forma natural. Mas quem fez a arte, se quiser comentar, né, alguma coisa depois, a partir do que foi comentado pelos colegas também, a gente, dependendo do tempo que a gente tiver, a gente pode fazer, tá? Mas acho que o mais importante é esse desapego, é essa partilha, tá todo mundo percebendo assim esse movimento de alteridade, né? Que é uma palavra que está tão na moda, né? Que é ter o outro ali, né? Em contraste com a gente, nos afetando, né? É mesmo acolher esse olhar estrangeiro, né? Para a nossa dimensão individual, seja de criação, seja de qualquer coisa, tá? Uma coisa que eu queria que ficasse para vocês pensarem, né, que eu gostaria que tivesse aí como martelando na cabeça de vocês na hora que vocês forem para a sala conversar, né? No roteiro da oficina eu falo das formas prontas, né? Dos ready-mades, assim, né? Então, existem ou não, né, essas formas que estão prontas e que vão ser subvertidas, né, de alguma maneira? Até que ponto está sendo feito ali no trabalho que vocês estão vendo, né?
Então, o que vocês vão fazer é discutir o que chamou a atenção de vocês. Então, tá, vocês estão ali na sala do texto, né? O que chama a atenção? Como que essa forma pronta está sendo manejada ali, né? Deslocada, enfim, né? Então, como que vocês percebem, né? Cada um tem sua concepção do que é uma imagem, né? Para que uma imagem serve, né? Então, para que ela está servindo ali, né? Para que esse texto está servindo? Para que essa imagem está servindo, sabe? Quais são as semelhanças e diferenças entre uma e outra? Tudo isso aqui eu estou jogando, sabe? Não necessariamente vocês precisam responder. Pergunta 1, professora, o que mais chamou a atenção? Não é isso, tá? Eu estou aqui só jogando assunto para vocês terem para conversar, tá bom? E aí vocês trazem para cá, né? Justamente isso que é formativo, né? Se apropriar do processo criativo do outro é uma experiência formativa também, porque o que esse outro fez está te ensinando alguma coisa, né? Exatamente esse movimento de olhar para o que aquilo está te dizendo, né? Então, se isso não é a formação, eu não sei o que é, né? Vocês têm alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Se estiverem, vocês podem dizer. Uma coisa que é muito interessante de pensar eu falei do Duchamp, aquele da latrina no museu, né? Na semana que a gente conversou, 2 semanas atrás, né? E ele tem um texto sobre o ato criador. Eu acho que o título é esse, né? Sobre o ato de criar alguma coisa, né? E ele fala que a realização da criação, né? Criar alguma coisa é uma materialização de uma intenção, né? Então, o artista que vai criar ele tem alguma intenção, né? E ela é muito subjetiva, né? Cada um que vai fazer uma arte, todo mundo tinha que fazer blackout e colagem, né? Vocês vão ver que não tem nada igual. Então, cada um ali, a partir da sua subjetividade, materializou essa intenção de uma maneira, tá? Então, essa materialização, essa criação, ela pressupõe escolhas, né? Então, que escolhas esse sujeito faz, né? Então, assim, só para engrossar o caldo do que eu estava falando antes, né? De como vocês vão para essas salas olhar para os trabalhos, tá bom? Essas pessoas que criaram as obras que vocês vão olhar, né? Inclusive vocês mesmos, quem fez o exercício, né? Tomou decisões ali, né? Eu apago essa palavra, não apago, porque, né? Eu recorto tal imagem para dialogar com esse texto, sim ou não e por quê, né? Mas essas escolhas não são totalmente conscientes. A gente pensa que a gente está tendo muito controle, né? Do que quer com aquilo, né? Com aquela escolha, né? Mas a gente está se movendo por territórios internos, assim, que escapam da gente. Então, é um pouco isso que o Duchamp fala nesse texto do ato criador dele, né? E agora, aqui partilhando, isso fica ainda mais evidente, porque o que já escapou da gente ali na criação, agora, então, vai tomar uma dimensão que a gente nem calcula, né? A gente só vai ter, e olhe lá, noção do quanto isso escapa, né, a partir do olhar do outro para o que a gente fez, assim, que a gente tinha uma intenção naquela criação e a interpretação, a leitura das pessoas pode ser uma coisa que você nem te passou pela cabeça, tá? Mas acho que eu já estou com muito blá blá blá, gente. Eu quero ver vocês olhando também e trazendo as impressões de vocês aí, tá bom?
Só antes de ir, eu vou passar aqui para vocês os links. E eu acho melhor jogar os links do Drive direto lá na sala nova onde vocês vão estar, para não virar uma confusão aqui no chat, tá bom? Aqui no chat, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar os links, sala 1, texto, o link, sala 2, texto, o link. Aí eu vou pedir ajuda agora aí para o Roberto, para o Aldo, quem puder ajudar, para a gente separar vocês, né? Se chegar alguém depois disso, eu só direciono para alguma das salas, vai cair lá de paraquedas, vocês ajudam, por favor. Aqui eu dou uma introduzida, falo o que a gente está fazendo, mas aí se chegar alguém do nada, né? É por isso, porque está entrando depois, tá bom? Então, eu vou jogar os links. Aí vocês só gravam para que sala vocês vão. Carol, eu fiz aqui, ó. A gente pode colocar da Adriana. Os mandados de Da Adriana até a Franciele para um grupo, para o primeiro, do Gabriel até a Mari com outro, e do Mauro em diante para o outro, tá? E aí a gente vai ter também nesses grupos os cursistas do ano passado também, caso tenha algum tipo de problema, eles conhecem a proposta também, tá bom? Então, Roberto, ó, eu vou jogar o link 1, você escreve, do fulano ao ciclano. Depois Tá. eu jogo 2, para a gente deixar perfeito. organizado. Tá bom? Então, perfeito, pode ser. Então, vamos lá. Vou jogar, ó, sala 1, texto. Aí, ó. Então, ó, da Adriana até a Franciele, né? Isso, então esse link aí. Isso. Agora eu vou jogar da sala 2. É a sala da imagem. Gabriel até a Mari. E essa é do Mauro em diante. Em diante. Tá. Tá claro, então, gente? Todo mundo... Eu vou, então, eu acho que, ó, agora, 7h30, tá? A gente pode reservar uns 20 minutos. Você acha que tá bom? Vocês acham que é? Tem uns 5, 6 trabalhos, assim, para serem vistos em cada pasta dessa. Vocês vão estar em, né, em várias pessoas. Carol, posso dar uma dica? Pode. Não, quando a gente fez isso como aluno, em cada grupo, aliás, em cada grupo eu não sei, né? Mas no nosso grupo, que eu fui designado, eu fiquei responsável e eu compartilhei a tela. Eu entrei no Drive e compartilhei a tela, e aí os colegas, assim, nem precisaram entrar no Drive efetivamente, porque a gente abria a produção e aí a gente comentava. É uma dica, que isso pode facilitar o processo. Sim. Elejam em cada sala, então, quem é que vai abrir o Drive para facilitar a vida. Arrasou, Aldo. Obrigada. Pronto, então, Marinéia, você já jogou aí, né, Roberto? Eu ia jogar. Então, gente, 7h30. Vamos dar 20 minutos, então. E a hora que for 10 para as 8, a gente volta. Qualquer coisa, a gente faz uma sala primeiro, dá uma pausinha, faz um xixi, toma uma água ali, 10 minutinhos e volta, tá? Para também não ficar tão puxado.
E aí depois a gente faz as outras duas. Então, essa primeira parte da nossa aula vai ser essa introdução que eu fiz, essa partilha de vocês, e a gente pode olhar para uma primeira leva aí de produções, as produções da sala 1, por exemplo, tá? E aí depois a gente faz um intervalinho e volta para olhar para as outras produções das outras duas salas. Pode ser? Ô, Carol, acho que o Mauro está com alguma dúvida. Pode falar, Mauro. Boa noite. Então, só para eu compreender. Então, na minha sala, eu clico nesse link que está disponível e já vou entrar, vou ser remetido à sala junto com os outros colegas. É isso, né? Isso. Ok. Obrigado. Você vai na sala 3. Tá? Daí, gente, o que vocês fazem? Tem essa nossa sala principal. Quem for ficar muito perdidão, né, mantém ela aberta, só fecha a câmera aqui. Antes de ir para outra sala, fecha a câmera aqui, fecha o microfone aqui e vai para outra sala, para não fazer confusão, tá? Se vocês se garantem para voltar para cá a hora que der 10 para as 8, né? Pode fechar essa sala, sai daqui, sai da chamada e depois volta, tá bom? Acha o link de novo, tá lá no Ava, né? Vocês acham o link e voltam para cá. Fica aí a escolha de vocês. Eu envio para eles, viu, Carol? Eu entro nas 3 e envio o link de volta, tá bom? Quando for 10 para as... Tá bom? Assim ajuda todo mundo. Beleza, então. Eu estou abrindo todas aqui, tá? Eu vou fechar a minha câmera aqui, meu microfone já. Vou abrir para receber vocês nas 3 salas. Tá bom, gente? Daí, Roberto, eu que estou recebendo as pessoas, eu vou te colocar como... Como é que a gente faz aquilo mesmo? Acho que você clicou aquele dia. Eu tenho né? que clicar em você. Aqui nos participantes. Cadê você? Porque aí você vai recebendo pessoas e ajudando aqui qualquer coisa enquanto eu estou recebendo o pessoal lá, tá Tá bom? bom. Eu fico por aqui, tá bom? Tá, Depois eu vou mandando para lá também. tá, Tá bom? Fica tranquilo. Se precisar, você me chama. tá. Então fui, gente, vamos lá. Tô por aqui, gente, esperando todo mundo voltar, tá? Aí a gente já conversa.
Pelo que eu estou sentindo, voltaram 2 salas, né? Tem uma ainda que não veio. Esperar mais um pouquinho, mais 5 minutos. Aí a gente começa.
Gente, acho que já deu tempo, né? Quem for chegando, chega, porque senão vai demorar muito, tá bom? Eu gosto de começar com o texto. Aí, por isso que é sala 1 de texto. Eu acho que é interessante, né, para olhar para o texto de palavras primeiro, né? Depois a gente vê aí as narrativas, os discursos, o que nos dizem, né? As imagens, tá bom? Vamos começar com palavra, então. Então, o pessoal que estava lá pode começar. Eu vou partilhar a minha tela, tá? Vou abrir aqui as obras, porque o pessoal que estava nas outras salas não teve acesso, né? Para ver o que foi selecionado para estar lá. Então, só partilhar aqui. Vou ficar com o microfone aberto, porque né, vou estar partilhando, então não vou estar vendo vocês. Aí, para não ficar mudando de janela, eu vou deixar aberto aqui, tá? Bom, esse é o primeiro texto. Sou eu quem vou falar, professora Caroline. Tá bom. Você quer falar texto por texto ou eu mostro todos e você vai fazer um apanhadão geral? A gente dividiu algumas pessoas para falar de cada um, rapidinho, pode ser? Então, tá. Então vamos lá com esse primeiro. Tá, então nós, a respeito desse texto, né, nos chamou a atenção a uma espécie de título que o autor coloca, para existir, e todo o texto ele vai falar sobre o valor da literatura e da leitura, né? Nós discutimos, né, comentamos ali que parece que tem é um texto bastante metalinguístico, né? Eu anotei aqui porque ele traz informatividade sobre o valor da literatura, o valor da leitura, num texto que a gente entende bem poético, né? Os colegas disseram que ele é um símbolo da própria vida, né? A importância da leitura para existir. Tanto é que ele fala, né, numa das partes, encontrar uma história para chamar de sua. E, por fim, no grupo nós discutimos que no texto ele traz a questão entre o mundo coletivo e a perda da identidade no coletivo e o que a leitura traz de riqueza pessoal, né, do geral para o específico, nessa construção bem poética. Acho que ninguém do grupo vai falar, eu vou falar desse também, então, né? Esse texto, ele trouxe assim para a gente uma questão que ele vai falar sobre mudança, reforma e depois amor imprevisível. E a gente falou que dos textos selecionados as pessoas estão bastante amorosas, falando bastante de amor, né? Poetizando o amor, e que dá-nos ver uma questão de talvez uma possível carência, e que no aspecto do texto a junção das palavras elas formam um segmento frasal, né? Uma estrutura com começo, meio e fim na estrutura textual. Posso complementar um pouquinho sobre o Fabiano? Que ele falou que está perfeito, né? E só complementando, que fala sobre as sensações, os sentimentos nesse momento de pandemia, né? E essas palavras que, apesar de estarem soltas, na verdade elas podem mudar de ordem, que de qualquer forma a gente consegue sentir um desconforto, né? De qualquer forma, por esse momento que a gente está vivendo, né?
E então, assim, fala muito das sensações e sentimentos nesse momento da pandemia. Assim, em resumo, fica bem claro essa questão, tá? Se alguém quiser completar, desculpa. Sobre esse texto, nas nossas discussões, nos chamou a atenção duas coisas em específico. Primeiro, o fato do autor ter se preocupado em fazer um blackout completo, né? Ele realmente coloriu o texto todo, deixando exclusivamente as palavras que achava interessante para a expressão que ele pretendia. E o texto ele é muito filosófico. E aí a gente percebe que assim ele deixa a filosofia muito explícita e dá uma sensação de luz e sombra, de sair com essa filosofia da escuridão para alguma coisa maior, para alguma coisa, uma reflexão mais profunda, né? A gente percebe que existe uma sequência, uma sequência textual bem cadenciada, que dá para a gente compreender muito. E um dos amigos fez um comentário que eu só vi depois no chat, que me chamou bastante atenção, que ele fala justamente sobre o fato do blackout não ter as pontuações. E não tendo as pontuações e as vírgulas, isso nos permite mudar a intenção de todas essas frases, sobretudo a última, que durante a leitura a gente leu com uma intenção, que a gente, a princípio, achou até assim, bem pesada, e que depois, ao ler com a segunda intenção, tornam, assim, são visões diferentes que se pode ter a partir do mesmo contexto. Foi bem interessante esse texto. Beatriz, esse acho que era o que você iria comentar, né? Porque a ordem que a professora Carolina está explicando é diferente do que a gente viu. O microfone está desligado, Beatriz. Desculpa, gente. O que a pandemia ocasionou a fadiga das telas, né? Porque hoje em dia a gente fica no celular, fica no notebook, fica à distância, assiste aula pela televisão, então já está estressando, está cansando muito essa vida introspectiva, né? Longe do coletivo, longe das pessoas, né? Que o ser humano precisa do outro, né? Então, está sendo muito estressante a gente conviver, ninguém aguenta mais essa pandemia, né? Todo mundo quer voltar ao nosso normal, né? Então, acho que essas telas aí tá estressando muita gente, né? Tá ocasionando, assim, como é uma coisa nova e não é tão compreendida, assim, é difícil a gente assimilar e viver esse normal. A gente quer que tudo volte ao antigo normal, né? Então, cansa mesmo, e é muito estressante viver desse jeito, né? Só com as telas, né? Notebook, tablet, celular. Seria muito melhor viver do jeito que era o nosso passado, né? O passado é o nosso normal. Né? Eu acho que essa vida está cansando muito, né? Para todo mundo. E talvez traga algum impacto, né, futuramente, tem que tudo voltar ao normal, porque ninguém vai aguentar viver dessa forma, né? Uma coisa que esse texto trouxe, eu posso falar também? Sim, perfeito. Foi que lá no começo ele está dizendo que são previsões astrológicas para todos os signos, né? E aí ele fala tudo que vai acontecendo e no final o que a pessoa ela não fez o blackout
do autor aí, né, desse texto, que é um cardiologista. E aí a gente fez a associação da seguinte maneira: qual o valor da ciência e dos astrólogos hoje em dia, né? Porque tem muita gente que não acredita nos astrólogos, né, na previsão dos astros. E essa questão das fake news e todas as informações aí que passam, tirando o valor dos que estudam, né, dos médicos, os cardiologistas. Então, essa foi uma associação que a gente fez também. Uhum. E uma coisa também que nós comentamos nesse texto é que ele não usou nenhum tipo de ligação textual, não tem, são simplesmente palavras soltas. Você pode ler o texto em linha, você pode ler o texto em coluna, você pode ler de qualquer maneira, porque não tem verbo, não tem interjeições, não tem nada, é só as palavras com significado absoluto. Então, independente de você ler de trás para frente, de frente para trás ou de qualquer forma, o resultado do conteúdo do texto é exatamente o mesmo. A perplexidade é a mesma diante do que o autor pretende. Ele lembra bastante também, professora Carolina e colegas, aquele circuito fechado, construído somente com substantivos, né? É essa disposição das palavras, que parece que vai construindo uma rotina da fadiga que estamos sentindo, e por isso temos de nos preocupar, né? Foi uma genialidade de quem fez mesmo. Perfeito. São várias ideias interligadas, né? Perfeito, gente. Esse aí eu selecionei justamente porque eu bati o olho e falei, nossa, olha que sacada, né? Por causa da cadência das palavras mesmo, né? Os efeitos que traz o texto, que é desse sufoco, né? É uma palavra atrás da outra, né? Essas palavras soltas, enfim, pandemia, trabalho, exausto, isolado, devo me preocupar, mudanças. Então, assim, no ritmo que ele segue, ele traz essa sensação de sobrecarga, né? Muito bom. Posso passar? Eu vou falar desse. Aconteceu um fato assim que fez nos direcionar novamente olhar para esse texto, né? Nós estávamos vendo a página 4 dele. Aí a Fabrina chamou-nos a atenção de que ele é um texto dividido em 4 partes, né? Aí nós começamos é como se fosse um spoiler, né? Porque nós começamos a análise para o final, a última frase dele. Mas o autor desse texto, ele usou uma sequência de um texto e, de modo geral, o que ele foi... É como se fosse um desabafo amoroso que ele vai fazendo, né? Ele começa fazendo o jogo da palavra paixão, amor, expectativa, e no final é como se fosse quase uma moral, não sendo uma fábula, nas palavras da Adriana, um slogan da própria pessoa, que é a desilusão que ele sente, né? E durante toda a construção textual, parece que ele vai fazendo uma gradação, porque ele vai falando da relação, né? Vários, múltiplos, eu, outro, resto, outros, e aí ele termina dizendo, né? Joga com um e joga com o outro, aprende a enganar os dois, aprende direitinho, certinho a enganar os dois, né? Então, toda a produção vai... E é engraçado que essas 4 etapas, né? A paixão, o amor, a expectativa e a desilusão, parece que elas estão tematizadas em cada uma das partes do texto, né? Então, lá o final, que é o slogan, ou a moral, mesmo não sendo uma fábula, ele arremata toda a construção textual, né? A construção de frases segmentadas vão fazendo a história, né? O enredo que ele quis dar ali. E uma coisa que o Fabiano disse na discussão e que ele acabou não se recordando de dizer agora, é que ele utiliza muitas palavras no plural, muitos pronomes, muito coletivo,
que dá essa sensação o tempo todo da construção realmente do texto, de como ele está construindo essa solidão dentro da relação, dentro das expectativas criadas da relação. É bem interessante. Esse é o último, né, gente? Uma coisa bacana, assim, né, de comentar sobre o texto especificamente, para ficar gravado aí para vocês, né, e, enfim, para a gente trazer aí, que eu acho que é importante trazer, né, que o blackout, ele muda a intenção do texto, né, então não muda só a autoria, não muda só, né, a estética do texto, né, por exemplo, geralmente tem um texto, sei lá, uma notícia, ou um texto narrativo, acaba caindo no lugar da poesia, né? Dependendo de como o blackout é feito, né? Essa intenção, né, muda a estética, que é isso que eu falei, né? Muda até o gênero textual, às vezes, né? A gente transforma isso, subverte o próprio gênero, né? Subverte a autoria, o gênero, mas também a intenção, né, do texto. Então, muito daquilo que eu falei, né, da subjetividade, de quem vai pegar e vai mexer, né, no texto, às vezes tem isso também. Esse aqui é um texto que parece muito isso, né, que é um diálogo, né, de quem fez o blackout, aí do autor do texto, com a gente, né, sobre uma questão pessoal. Essa que é a coisa muito interessante que eu senti, né, e o jeito como ele está estruturado, eu achei muito legal aqui, essa parte, né, de maneira geral, né, aí vem aqui um os, perdidinho, outros são outros, né? Então, assim, existe muito respiro também, né, no meio do texto, parece que tem um fluxo de pensamento aí, pela própria forma como tá. Enfim, eu tenho comentário para fazer de cada um, né, porque fui eu que escolhi eles, mas não vou me demorar, porque eu acho que bacana é a impressão de vocês se sobressair, né, e não a minha. Mas acho que é legal colocar isso para vocês, assim, né? Que quando a gente está usando a poesia de blackout, principalmente para lidar com o texto, né? Com a matéria verbal, né? Textual, enfim. É muito bacana perceber isso, né? Que a autoria vai mudar, né? Da imagem nem tanto, porque a gente não fica pensando tanto, né? Quem criou aquela imagem. Agora, com o texto, é isso, né? Esse jogo de quem escreve, mas o que é palavra do autor original, o que é a nossa, o que tem da gente ali, quando o blackout está implicado, é muito interessante, né? Então, o gênero, a autoria e a própria intenção do texto, né? O conteúdo, no caso, assim, que pode sofrer, assim, reviravoltas, né? A partir da intervenção. É isso, apropriação é intervenção, né? E é legal as intervenções que ele faz com a imagem também, né? Com as imagens, porque é um blackout. Ele está usando a imagem para, em alguns momentos, para apagar texto, principalmente aqui no final, né? Então ele faz um blackout com imagens também. Isso vira um texto no lugar desse texto que está aqui embaixo, né? Aqui também, no começo. Esse amarelo é intervenção também, né, Carolina? Será que foi intencional, só estético? Porque eu olhei da primeira vez e eu achei que fosse da imagem da foto, a câmera acabou deixando amarelo, mas agora eu estou percebendo que é como se fosse, tem acho que é uma palavra, não sei se é o aqui agora, que está sublinhado em amarelo também. Esse texto é um texto escaneado, né? Dá para a gente perceber.
E ele tem intervenções no Paint, pelo que eu estou vendo, né? A pessoa fez um trabalho digital, né? De colar imagem. É um texto físico que foi digitalizado e tem um trabalho de arte digital em cima também. Muito bem observado. É bom perceber essas coisas, né? A construção, né? Por mais que a gente esteja olhando para o texto, né? É isso, né? Também os elementos que estão compondo, né? E eu acho que esse amarelo, como o texto está em 4 páginas, acabou dando uma coesão, né? Para juntar todas como um texto único. Bem legal. Uhum. E as páginas seguem uma lógica, né? Aqui é página de esquerda, aqui é a de direita, você vê aqui, né? A lombada aqui, né? Dá para ver, ó, o meio do livro, né? O miolo. Legal, gente. Vocês querem fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente volta? Ou é muito tempo? Agora é 20 para as 9. Eu acho que se a gente voltar umas 10 para as 9 mesmo, assim, né, sem demorar, a gente consegue ir até umas 9h30. A gente põe 10 horas como teto, assim, mas acho que a gente consegue fazer até umas 9h30, perto das 10, tá? Tudo bem para vocês ou vocês querem ir direto? Eu acho que seria melhor ir direto, não sei. Tá, podemos ir também. Eu tô tranquila aí, vocês que sabem. Tá, então vamos lá, gente. Então, pessoal da sala de imagem, eu vou abrir aqui. Vocês podem começar a falar, tá, gente? Eu vou abrir, mas, na verdade, nós tínhamos muitas pessoas que estavam sem o microfone, então nós teve uma interação até mais pelo chat, aí nós falamos de estar um complementando o outro a partir do que foi colocado. Como o nosso grupo era mais a questão da imagem, nós acabamos falando, discutindo um por vez, mas depois nós pensamos no todo, né? Então, nesse texto, a gente observa, pelo próprio título dele, em primeiro momento, a gente pensou que fosse anjos, né? Aí nós começamos a observar pelo texto e também pela imagem, para se remeter ao que seria. E aí a gente coloca, mesmo pelo próprio título, né, o destino é dramaturgo, então como se fossem mais da questão da dramaturgia, então como se fossem deuses gregos e que tem essa linha do destino, e na última imagem, um deles está com uma tesoura. Então, também nessa perspectiva que aí até no final fala, né? Se perde na noite dos tempos, né? Que ele pode ser cortado ou iniciado ou feito alguma outra intervenção nesse destino. Praticamente. Aí depois a gente pode falar, não sei se mais alguém do grupo. Então, acho que pode ir passando para a próxima, daí a gente...
esse nós também de primeiro momento a própria imagem dele deu uma impressão assim de sofrimento, de coração partido, né? E aí a gente vai ler o texto e ele fala justamente dessa paixão, né? De um sofrimento, de uma desilusão, e que essa ação, no caso, se perdeu aí num deserto, né? Então, não tanto pelo texto, a gente não... a imagem está falando muito mais, causando esse aspecto, do que a própria escrita, o próprio texto dele. Pode ir para a próxima. Esse se utiliza de um texto do Rubem Alves, que é até dentro da educação, assim, a gente conseguiu enxergar a autoria dele e também a questão é um texto mais conhecido, assim, entre acadêmico, vamos dizer assim, a questão da educação. E aí a gente também foi pensando em duas vertentes. Essa questão da escola, que pode aprisionar, né? E também a escola que pode libertar. Então, que traz a própria imagem do que era do próprio autor, que o texto ele acaba falando mais essa questão implícita. Então, e para que a gente possa também dar essa possibilidade da liberdade dele. Então, são o contraponto, porque tem até a imagem embaixo, né, em cima, então é como se se espelha, né, essa escola a qual se espelha aí, dentro da imagem, se ela é libertadora ou opressora. Fazendo essa questão das duas imagens. Pode ir para o próximo. Olha, essa foi a que mais nós ficamos, assim, até mesmo pela imagem impactante, né? De primeiro momento, a impressão de mulheres pretas empoderadas, né? No sentido de ver, aí a hora que abre mais a imagem, então a gente observa essa boca costurada, esses olhos, a própria imagem aqui no canto como se fossem marionetes, né? E a frase que, em meio a todo esse panfleto, né, que a carne mais barata é a carne da mulher negra. E aí se remete a uma música da Elza Soares, que até uma das meninas que estavam trouxe a letra, que sabia a letra dela, e que é assim, acho que até... A Mariana trouxe a letra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que chama, é o título da música, né? E aí que faz, né? Quem fez e faz a história, então, que segurou esse país no braço, aí vai falando brigar sutilmente por respeito, bravamente por respeito, é uma cena comum entre as pessoas, então ela traz a letra da música, ela remete, assim, foi muito bom, né? Assim, ver e ter que abrir essa imagem para que a gente possa também refletir, impactou, os detalhes que foi pensado, foi muito intencional, assim, a imagem não precisava nem quase entender, igual nós falamos, que às vezes ficou difícil para ler a carne mais barata entre toda essa propaganda, mas a imagem, ela fala muito por si. A gente não conseguiu ver se essa questão da boca, se ela utilizou mesmo de linha, ou se foi apenas de desenho, porque nos olhos está riscado, né, nessa questão de não dar vez, não dar voz,
e a busca do empoderamento, de ter fala. A gente Tá não furadinho, ó, eu acho que pôs é uma linha lindo mesmo. Então foi um texto assim que uma imagem que fala-se muito, é uma discussão assim muito grande. É legal que a letra também é bem propagandística, né? Já é um panfleto de propaganda de carne, né? De mercado. De estar à venda mesmo, né? À disposição, uma coisa... E a colagem, né? As letras escolhidas aqui, né? O formato para também é bem, né? E traz a imagem é de preço de carne, né? Assim, aqui no centro. Se você vê, é questões alimentícias mesmo. O valor, o quanto... A próxima. Essa também, a gente primeiro fez a leitura e a associação sobre essa desvalorização daquele, né, do idoso e da pessoa que poderia ser o ancião, né, com essa asa, a questão de como é dado valor ao ser humano e a importância que é dado e o resultado que hoje traz. E depois a gente vê também a imagem que está atrás, pessoas que é uma situação real e que as pessoas não se incomodam, né? Até tem essa última imagem perto da palavra importância do humano, que parece que são robôs, né? Andando de um lado para o outro, e ela coloca essa flecha fazendo as relações entre o valor, a questão de uma linha do tempo, né? Se esse vai e vem, se há alguma mudança em relação a essas responsabilidades, compromisso, e como a gente está tratando o ser humano. Foi essa que a gente colocou aqui. Do idoso, né? Da pessoa, do saber, da pessoa mais sábia. É interessante o uso das flechas, assim, só para não deixar passar, né? Para direcionar a leitura, né? Do texto, porque a imagem, ela, por si, né? Ela já está dizendo muita coisa, assim, né? Então, para a gente conseguir sair do que a própria imagem já diz por si, né? E tentar ainda captar mais alguma coisa, né? As flechinhas estão direcionando, né? Porque tem esse trânsito de gente, né? Que dá esse aspecto de bagunça. Então, achei muito legal o uso das flechas, assim. Então, porque a hora que a gente tentou seguir as flechas, porque dá um sentido de bagunça mesmo, porque você não consegue ter... não dá sentido. Mesmo utilizando a flecha não te leva a um caos mesmo. O texto é imagem também, né? Lembra que eu comentei, né, para a gente não pensar só numa ilustração, né, num texto que vai dizer a mesma coisa que a imagem, mas que diga também, né, que diga junto. Então, teve texto, né, trazendo imagem para dizer junto, e aqui, no caso, as palavras estão dizendo junto com a imagem. Isso. Essa é a última, nós até falamos que os textos, não que ele não traga também reflexão, mas foram textos de uma profundidade assim, da questão social, e esse traz uma leveza, né? Trazendo os elementos da natureza, a questão da primavera, da água, esse contraste entre o rosa, o azul, né, o amarelo. Então, essa questão da vida, né, que às vezes a gente tem que se despertar, a hora entrar na chuva, né, a hora não, como nos trouxe mais essa sensação mesmo de leveza, a questão da primavera, de trazer
uma alegria diante de algumas tempestades que, de repente, possa acontecer. Posso complementar, Márcia? Se deve. A gente também comentou sobre o aproveitar, né, dos mínimos detalhes que a vida nos proporciona, e muitas das vezes a gente não se atenta, né? Porque aí teve detalhes muito ricos nessa imagem. E diante dessa toda essa pandemia, né, que nós vivenciamos, a gente perde esses detalhes para enriquecer os momentos que nós temos que aproveitar e às vezes a gente não consegue aproveitar. Muito legal, gente. Bom, podemos passar já para as imagens da próxima sala? Sim? Essa sala, então, tinha que ver mesmo como é que texto e imagem estavam em relação, né? Discutir um pouco esse aspecto. Não focar em um ou em outro, né? Mais especificamente. Podem falar. Bom, eu vou começar então. A respeito desse texto, né? A humanidade tem jeito. A gente estava refletindo. Primeiro que tem bastante colagem, né? Que nos remete a pedaços, de repente a estar perdido, como um mapa, tentando colar os pedaços na realidade. Então, o que nos fazia chorar antes, não faz mais, porque a gente já se acostumou em meio à pandemia, como a gente até refletiu em grupo. No começo, a gente ouvia falar de milhares de mortes e a gente se assustava, se apavorava. E hoje a gente ouve falar de milhões e a gente já não dá mais a mesma importância, a mesma ênfase. Parece que a gente está meio perdido, sem saber como vai ser o futuro, né? Principalmente a educação, no caso, né? Está, digamos, despedaçada, a gente está tentando colar os pedaços na esperança de que no futuro, depois que tudo isso passar, a educação volte a florescer. Alguma coisa nesse sentido. Mais alguém quer complementar? Eu gostaria, então, vou deixar também para os colegas falarem, né? Cada um falou um pouco aí, mas do apanhado geral eu vou tirar uma parte que nós conversamos, cada um foi dando o seu parecer, né? E num primeiro momento, quando eu olhei essa imagem, me veio a imagem de um deserto, né? Pareceu o Google Maps, quando a gente coloca assim, entendeu? De longe, daí você vai vendo, vai isolando, né? E ao mesmo tempo, né, que remeteu a esse deserto, né, e ao texto, humanidade tem jeito, então, né, essa relação do deserto e dessa humanidade, né, foi, acho que, um dos pontos que me chamou a atenção, certo? Daí eu vou deixar também para os colegas falarem aí, para a gente não entrar e cada um falar um pouquinho, porque nós fomos debatendo a obra inteira, analisando texto, né, e imagem. É isso. Acho que podemos ir para o próximo. Já falaram bem aí o que a gente refletiu sobre esse texto e essa imagem. Eu posso acrescentar uma coisinha? Sim, Vocês claro. não colocaram, e que foi o que mais chamou minha atenção, assim. Só para compartilhar, não para meter o bedelho no de vocês.
Mas a palavra silêncio aparece 2 vezes, né? E foi uma escolha, né, do autor colocar como colagem, né, palavras viradas, né, do avesso. Então, assim, ele não colocou qualquer coisa, né? Então, tem texto ali atrás, né? Só que é isso, ele está silenciado, né? Ele está virado ao contrário. Então, eu fiz muito né, isso que vocês falaram do deserto e tal, né? De uma humanidade aí que, né? Talvez está desumana, né? Essa ideia de vazio aqui, assim. Também me pegou a coisa do silêncio, né? Um silêncio imposto também, né? Então, pensando no tipo de colagem, né? Que foi usada, assim. Vou passar, então. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, eu vou passar. Esse daí nos remete muito a falar sobre o contraste, né? Do luxo, do lixo, que mostra muito imagens de fartura para um lado, né? Mas que muitas das vezes grande parte vai para o lixo. E isso acontece muito nos dias de hoje, né? Que a gente está vivendo. E é isso aí. Se alguém quiser complementar. E às vezes o que é lixo, né, para uns, é luxo para outros, né? Só uma complementação rápida. E isso, essa imagem é muito interessante com esse texto, que eles fazem uma referência de um período que já vivemos isso e de uma situação que voltou a ser presente nas nossas vidas. E é uma realidade que a gente está presenciando nos noticiários atualmente, né? Só para, pelo menos a minha parte, né, fechar isso, quando me remeteu essa imagem falando de o lixo, né, olhando o texto ali, lixo, luxo, me remeteu no cinema, o que me chamou a atenção, preto e branco, entendeu? Então, parecia, sabe, cartaz de cinema, né, que principalmente quando a gente vê, às vezes em São Paulo, na década, sei lá, a gente não tem, mas assim, faz tempo, da década de 80, 90, quando você olhava os cartazes fora, assim, do cinema, né, e me veio até uma peça de teatro, eu não lembro, esqueci o nome dele agora, mas é A Boca do Lixo. Então, me remeteu na hora, assim, esse cartaz do espetáculo, né, do filme, no caso, né, do cinema, A Boca do Lixo, esqueci de quem é isso. Eu não tenho essa referência também, senão te ajudava. Acho que é Plínio Marcos, se eu não me engano. É Plínio Marcos, A Boca do Lixo. Né? Então tá, obrigado. Podemos ir para o próximo. Essa imagem foi muito interessante. A gente foi observando por trecho e aí acabamos lendo o texto primeiro. E nesse momento de ter que ampliar, a gente acabou lendo o texto e gerou uma discussão. Depois a gente ampliou, reduziu a imagem novamente para conseguir ver o todo. E foi muito interessante, que a gente observou até essa parte de vermelho, de que os índios foram dragados, né? Teve uma tragédia, sugados, né? Por balsas de garimpeiros. E aí mostra meio que as autoridades, os responsáveis por estabelecer as regras e até por proteger, né, de certa forma, essa população indígena, são exatamente os responsáveis também por encobrir a situação, né, por encobrir os causadores dessa tragédia. Nós fomos nessa linha.
Se alguém quiser complementar. A gente falou também dessas partes de blackout em preto, né? Que parece como se fossem os níveis de uma escada, como se fosse uma hierarquia, né? E também falamos que o vermelho representa tanto como se fosse lágrimas de sangue, né? Quanto o sangue propriamente dito derramado por eles. Derramado deles, né? Na verdade. Em suma, os políticos são as dragas, né, dos garimpeiros. Perfeito, gente. Perfeito, né? Não sei, o autor que sabe. Tô aqui. É porque, assim, bateu muito com o que eu vi também. Aí deu encaixe. Posso passar? Pode. Todas as atividades que a gente fez essa análise, tem essa anterior, e agora essa também, tem esse sentimento de uma preocupação, um pensamento na Amazônia. E esse traz ainda um cuidado ainda mais especial. Digamos que todos nós sabemos o que está acontecendo na Amazônia, e todos nós sabemos dessa responsabilidade que temos que ter esse cuidado, como se fosse um bebê, como esse rapaz aí agarra essa planta, mas a gente fica inerte, né? Não tem agido para resolver o problema. Se eu quiser fazer alguma complementação, pode ficar à vontade. A gente viu também nessa imagem dá a impressão que ele quis trazer a Amazônia para dentro da casa dele, né? É o cuidado mesmo, o jeito que ele segura, parece um bebê mesmo, né? Cuidado. Que todos nós devemos ter, né? Só ressaltar que essa imagem foi plantada no texto, né, gente? Dá para perceber, né, que ela não é dele. Sim. Ficou aquela sensação de cada um de nós precisa fazer a sua parte, né? Não é uma imagem da Amazônia, né? O texto, assim, a imagem não é da Amazônia, mas a impressão que dá, associando a imagem ao texto, o texto traz essa questão da Amazônia e a imagem nos remete a esse cuidado. Uhum. A essa proteção. Se não tiver mais nenhuma complementação, acho que podemos ir para a próxima. Essa imagem, a gente até fizemos alguns comentários, até por uma questão política, né, talvez. Recentemente tivemos algumas revelações aí de offshore, né, essas empresas rendendo em dólares, com né, tendo participação do nosso ministro da Economia, se beneficiando com os aumentos, né, frequentes do dólar, e esses mesmos aumentos causando essa inflação dos preços e fazendo com que a população acabe sentindo esses reflexos, e muitos, né, por conta dessa perda de renda associada à pandemia, também acabe indo para a classe da miséria e tendo que né, enfrentar filas aí buscando ossos de animais. Então, ela traz duas realidades muito distintas, né? Uns ostentando aí e outros na fila da fome, né? Buscando alimentos.
Mais alguma complementação que vocês querem fazer? Se não, podemos ir para a próxima. Essa atividade foi muito legal porque as palavras estão embaralhadas, olhando assim, né, de forma ampliada, parece que estão perdidas, mas a gente, analisando a imagem como um todo, tivemos algumas conclusões de que essas palavras podem refletir diferentes momentos desse autor, né? Com essa foto antiga e esse filme aí, que já é antigo também, concluímos, né, que pode ser que a pessoa quis retratar diferentes momentos aí da vida. Podem complementar aí, fiquem à vontade. Trazer lembranças, né, do que era bom. Traz, assim, uma sensação boa, né? Flor, vida, bons momentos, enfim, né? São palavras isoladas, mas que nos remetem a bons momentos da vida. Exatamente. Só complementando também, né, ela trouxe para nós todos aí, foi o impacto aí na questão do visual, né, da imagem, essa questão do saudosismo, isso acho que foram para todos nós. E a questão do texto, não dá para ler ali, mas nós analisamos, e ela é rima pura, entendeu? Então, assim, ela vai fazendo essa rima, então, e faz um casamento perfeito, entendeu? Com poucas palavras, né, uma rima, né, e dentro desse contexto aí, fomos unânimes aí, até nós conseguimos sentir o que transmitiu para nós, esse saudosismo, nós nos colocamos na obra, né, do artista. Uma composição, né, com elementos. Tem palavras, tem imagens, tem objetos, né? E uma coisa pode estar ligada com a outra, pode não estar, né? Parecem constelações, assim, né? Para compor um todo que, na verdade, não tem uma unificação, né? Um todo múltiplo, né? Foi assim que eu enxerguei. Carol, seria interessante se pelo menos em alguma das obras alguém pudesse revelar o que realmente pensou, né? Para a gente ter uma ideia se a gente está falando a mesma língua, se a gente está enxergando do mesmo modo. Apesar que a gente nunca enxerga do mesmo modo, né? A gente até estava comentando que cada um viu de um jeito. Tinha coisas que um viu, o outro falou, nossa, é verdade, eu não vi isso. É interessante isso, né? Gostei dos comentários no chat sobre trazer a Amazônia para dentro de casa. Eu deixei no ar, não quis falar mais nada, porque acho que tem coisa que, né, a gente joga uma coisinha e deixa o efeito por si mesmo. Qual que é a sua, Ana? Revela pra gente. Dos poderosos na mesa, escorrendo sangue, a draga que dragou, né? Os políticos são a draga dos índios Yanomamis. Eu chorei. Muito bom.
olhares generosos todos, né? Eu achei, assim, todos somando muito com as produções, muito ricas as contribuições, as falas de vocês, as análises. Vocês se envolveram mesmo com aquilo que estava diante de vocês, deu para perceber, né? Foi um exercício de mergulho mesmo, vocês se permitiram aí, né? Sem atribuir juízo de valor ou sem ficar supondo, né? Vocês lidaram com a matéria mesmo, que estava ali diante de vocês, isso foi muito legal de perceber, assim, né? Porque isso pode cair também, gente, num exercício de, assim, o pacto não ser feito, né, com aquela arte, e a gente cair numa verborragia, num discurso vazio, né, para falar de coisas que, né, que, sei lá, às vezes nem fizeram sentido. Então, dá para ver que vocês não, que vocês se entregaram para o processo, assim, né? O meu papel aqui é o de mediar. Então, falar uma coisa ou outra, que algum aspecto ou outro, vamos supor que eu sou especialista, não sei, né? Então, se algum dia vocês forem desenvolver, né, os alunos de vocês vão trazer as produções, vocês vão colocar isso para discutir sobre as produções, e vocês têm esse papel também, né, de ressaltar uma outra coisa que vocês querem trabalhar a nível formativo com eles, né? Porque a ideia é que eles se inundem uns das obras dos outros e comentem, né? Mais pelo que eles foram afetados, tem uma diretiva, né? Olha para tal coisa, olha para tal coisa, olha para tal coisa, né? Então, existe, mas o movimento deles né? Igual foi o de vocês, assim, né? É livre. Mas uma outra coisa esse papel da mediação, né? Ir pincelando uma outra coisa também para que aquilo faça sentido, né? De forma mais aprofundada. E eu acho que era a Regiane que estava falando para alguém, quem quiser comentar, se alguém quiser comentar sobre o próprio trabalho, um pouquinho, assim, a gente não vai se estender muito, mas quem quiser falar, é agora. Eu posso falar um pouquinho? Eu achei interessante porque quando eu li o texto, né, da disciplina, e o que me marcou também foi a questão de usar a arte como forma de protesto, e eu vi que o pessoal, assim como eu fiz a das mulheres negras, a Ana, sobre também a questão da Amazônia. Eu acho que a arte, ela também traz essa parte bacana, né? Ela tem a parte bonita da poesia, do lírico, mas também tem a parte do protesto. Só tirando a curiosidade do pessoal, eu passei a linha mesmo, né? Eu fiz o trabalho com a linha, e eu escolhi colocar a música da Elza Soares por conta daquele fato que ocorreu ano passado, né, das listas dos negros que foram excluídos, né, e ela foi uma das negras que foram excluídas da lista de pessoas negras, né, e aí eu achei bacana colocar a música dela e remeter também a essa questão da mulher negra, que, na verdade, os negros já têm, né, já são inferiorizados, mas a mulher negra também ela está abaixo de tudo isso, ela está lá na parte mais baixa da pirâmide. Então, achei bacana que os colegas também trouxeram essa questão do protesto para a atividade. Eu vou comentar rapidinho também. A professora Carolina escolheu, eu fiz 3 produções, a professora Carolina escolheu 2 minhas. A primeira, aquela com a linha, que a professora Márcia, que é daqui da minha cidade, comentou, né? Vai falar sobre o destino, e eu entendo que o destino ele é construído, né? Por isso que tem lá, sobre as 3 figuras, tem uma
um riscado, um raio, né, na cabeça, nas mãos e nos pés, né, ou aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz e por onde a gente anda, a gente constrói o nosso destino, né, e aquelas imagens são as moiras da mitologia grega, aqui que falam sobre a vida, né, a que fia a vida, a que tece a vida e a que corta a vida, ou seja, a morte, né, então que as nossas linhas não sejam tão assim, nesse rigor, construamos, né? E o segundo texto, aquele que estava todo com folhas de jornal, também foi um texto meu, que acaba falando lá, né, que o meu silêncio não permita que você esqueça as suas apologias, né, fazendo ali uma questão relacionada com a educação, porque nós temos tantos opinadores da educação, mas aqueles que constroem mesmo, nós, professores e profissionais, todos os profissionais da educação, nós precisamos defender essa bandeira de uma educação de qualidade para todos, mesmo que nós estejamos apagados, silenciados, ou às avessas, como foi o que a professora Carolina pontuou. Rapidamente também eu gostaria de falar da obra, né? Na verdade, o meu foi aquele do símbolo do infinito, que tinha lá no início, que eu fiquei impressionado, que eu falei assim, caramba, eles estavam do meu lado na hora que eu escrevi? Porque exatamente, né, o Fabiano, todos que teceram, né? Então, foi um momento, a música, né, que a Carol propôs, né, eu coloquei para ouvir para aquele momento. Então, eu tentei interiorizar muito, exatamente. Vocês pegaram a essência, isso aí foi muito entre. Eu falei, caramba, porque assim, a princípio eu fiquei com medo. Eu falei, ixi, será que vai bater? Será que vai ser totalmente oposto? Será que aquilo que eu não imaginei, eu não vi? E bateu tudo, como se vocês estivessem aqui do meu lado, nessa mesa, me ajudando na construção, né? Então foi muito desafiador, porque a princípio eu fiquei relutante em fazer, porque assim, a professora Carolina, ela foi proposto o trabalho, a atividade. Então eu falei, eu tenho que seguir, certo? Porque eu estou num curso de pós-graduação, né? Tem uma professora que está orientando, então eu não posso sair. Mas daí eu pensei, mas a arte, ela permite, entendeu? Por isso que foi minha luta, porque assim, vocês falaram muito bem, assim, foi totalmente arte digital, entendeu? Então eu busquei isso, eu não quis, né? Eu falei assim, eu vou usar, mesmo que for falado, não é essa a proposta. Mas eu falei, tudo bem, eu lembrei lá do Deschamps, né? Não me comparando, mas assim, ele trouxe, falei, vamos ver, né? De repente, vamos ver o que acontece, né? Então foi, né? Então a Fabiana falou da arte digital, né? Vocês, né? O amarelo, exatamente, foi proposital para dar essa coesão, entendeu? As reflexões no meio do texto, o Fabiano falou das respirações, esse decorrer, realmente foi o outro, os outros, né? E daí falaram também, para eu concluir, né, da questão geralmente eu estava ali, de fato, né, é um texto muito intimista, né, embora público, mas ele foi muito intimista, onde eu coloquei também as mulheres da minha vida, né, que são várias, né, como outras filhas, como outras esposas, como outras mulheres, enfim, mas são as mulheres da minha vida, né, que é a minha esposa, né, e a minha filha. Então, se mesclou aí, entendeu? Várias, né, no sentido que dos filhos que nós temos, das filhas, das mulheres, das mães, das avós, enfim, é isso. Obrigado. Ô Mauro, só para te matar a curiosidade, eu fui até pesquisar durante a fala agora o cartaz do Boca do Lixo do Plínio Marcos, porque eu conheço a peça, mas não teve nenhuma referência. O cartaz, assim, apesar dele também ser todo preto, ele não foi uma referência explícita, porque, na verdade, eu nem me recordei dele. Mas o uso do poema
luxo, lixo, foi proposital. Foi realmente porque eu estava extremamente impactada com a notícia da semana passada das pessoas lá no caminhão de lixo, né? Eu estava muito impactada com isso e eu fiz outras produções diferentes dessa, e essa não era para ser oficial, mas por último eu acabei jogando para testar, assim. E a única coisa que vocês acabaram, tipo, tudo que vocês falaram, de alguma forma, faz referência com o que eu senti fazendo aquilo. Mas uma coisa que, para mim, era muito explícita e que não ficou muito claro foi o tema, né? Humanidade, blackout, foi proposital. O blackout é a escuridão. E a gente está falando de um assunto que esse poeta escreveu em 65, são 70 anos. O que a gente evoluiu enquanto humanidade com relação a isso, né? Então, assim, o lixo, ali eu coloquei muito forte a imagem dos alimentos, da comida, do desperdício, mas ele está presente em tudo que está acontecendo, né? Ele está presente na destruição que a gente executa diariamente, cada um na sua vida, com o nosso lixo, com o nosso descarte, com a nossa falta de descarte, com a nossa falta de consciência. Então, assim, a ideia era tentar realmente, alguém falou sobre a linha do tempo, e a ideia da linha do tempo era exatamente essa, foram 70 anos, e a gente continua na escuridão. Por isso, propositalmente, feito completamente em preto, eu recortei todas as imagens em preto da internet para poder realmente fazer dar essa sensação da luz e sombra realmente. Bom, gente, que bom que vocês não se limitaram. Teve gente que usou flor, teve gente que fez arte digital, teve até um aluno que escreveu uma justificativa, eu vi lá, né? Não sei se ele está presente aí. E não lembro o nome, porque eu abri pasta por pasta das 7 turmas também, agora não vou lembrar quem foi. Mas podia sim, eu só não disse, né, não coloquei, porque assim, queria deixar livre. Eu falo de uns materiais básicos, que é texto escrito, né, e imagem, que geralmente livro velho, revista velha é o que está mais fácil, tá? Mas é isso. Criatividade é toda mérito de vocês. Parabéns para todo mundo que fez, né, que participou, que fez esse exercício, que é um exercício, né, de coragem, né, de trazer, comentar a obra dos colegas. Então, é isso aí. Só agradeço, gente. Então, assim, acho que a gente pode encerrar. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, o Roberto, mas por mim a gente finaliza, né? Tá cumprida aí a intenção da aula de hoje. Eu só quero agradecer, professora Carolina, a apresentação dessa técnica, eu não conhecia, e foi muito importante poder olhar a arte de uma outra forma, às vezes tão desvalorizada no currículo, mas com uma possibilidade de emancipação, né? O artigo que nós lemos, que você escreveu, é fabuloso. Muito obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço, gente, pela entrega, viu? De vocês aí para a disciplina, para fazer as coisas, né? A arte, as leituras, tá aqui no encontro, né? Síncrono também é importante. Muito obrigada a vocês, viu? Pela confiança, pelas partilhas. Obrigada, Roberto. Obrigado por tudo, né? Você compartilhar essa sua experiência é sempre bem bacana. E avisar para eles que a gente vai ter também, né, o trabalho, a atividade final da sua disciplina, que é o texto, tá bom? O texto escrito, a partir dos textos que ela trouxe, dessas experiências que vocês tiveram hoje com a partilha poética, tá bom? E agradecer mais uma vez, Carol. Eu que agradeço, gente, de verdade, viu? Muito obrigada.
Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Para tchau, a boa noite a todos. gravação. Tchau. Tchau, boa noite. Boa